Olá, shalom a todos. Durante a história humana, a religião sempre tentou religar o homem a um Deus de sua própria vontade, moldando a verdade numa farsa de facilidades, anulando a eficácia e a obra do Criador. Hoje quero lhe falar de uma dessas verdades. Verdade essa que, com certeza, vai entrar em choque com as suas ideias. Peço que você fique até o final, pois o resultado você vai se surpreender. E também peço para que você, caso queira, compartilhe esta mensagem. Não peço para que você me siga, porque nós não devemos seguir a homens. Nós devemos seguir aquele que está assentado sobre o trono, que detém todo o domínio, todo o poder e toda a glória. Afinal, o Messias revogou a Torá? A graça anulou os mandamentos? Vamos ler o livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6. Oséias em hebraico é Rocheia. Aqui também nós tentamos passar para você a verdade. Não somente a verdade dos textos sagrados, mas também o real significado de cada nome contido dentro dela. Diz assim: o meu povo, prestem bem atenção, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque como tu rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste a Torá. Torá significa instrução. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Esta é o conhecimento que muitos não entendem e não compreendem. Conhecimento significa date. É a profundidade da sabedoria, da compreensão dos estatutos, do conhecer dos seus caminhos e das instruções. Não é um conhecimento humano que você aí talvez entenda, de faculdade, conhecimento da NASA, conhecimento de outras coisas físicas, mas é um conhecimento sobrenatural que vem além de nossa compreensão. É esse conhecimento que nós devemos e precisamos buscar e dominar. Convido você para você ir comigo lá no Evangelho do apóstolo João, no qual o seu nome em hebraico é Yahushanã. Capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, que diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era Elohim. Ele estava no princípio com o Yahuwah, o Criador, o Altíssimo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada, absolutamente nada, do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Claramente que aí na sua versão em português está assim, nesse mesmo versículo: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Era? Não, ele é a vida, ele é a luz dos homens. Você já começa aí a compreender a mudança que houve durante eras e eras para poder tirar a soberania e a divindade do Criador. Nesse texto deixa bem relatado que no princípio ele era a palavra. Vamos aqui analisar um pouco o termo palavra. A palavra, ela significa instrução.
A palavra, ela significa Torá. Mas durante eras e eras, os gregos e até mesmo o latim e o português tirou todo o poder e toda a eficácia desse texto. Eles mudaram o grego logos e depois eles mudaram o português o verbo. Claramente que aí na sua Bíblia está: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas no texto original é a palavra, a Torá, o conhecimento e a instrução estavam com o Pai. E o Pai era essa verdade. E ele se fez carne e habitou entre nós. Podemos reafirmar isso lá no mesmo livro, no verso 14, que diz assim: e essa palavra, essa Torá, essa instrução, esse conhecimento se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Filho ímpar, do Filho único a seu Pai, cheio de benevolência e de verdade. Em algumas traduções está cheio de graça e de verdade. Veja só que aí você já começa a analisar aquele que cumpre a verdade, cumpre os mandamentos, cumpre a Torá, ela automaticamente recebe a graça do Criador. Veja bem, o próprio Messias, ele deixou bem expresso: hipócritas, bem profetizou os apóstolos, vocês me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois é preceito de homens. Vocês analisaram que precisa de algo a mais para nós caminharmos dentro deste caminho e dentro desta verdade? Nós precisamos cumprir a instrução. Nós precisamos cumprir os estatutos. Mas talvez mesmo assim você ainda não conseguiu compreender. Você ainda acha que a graça ela é superior aos mandamentos que foi estabelecido lá numa aliança perpétua, na qual depois veio o seu filho para cumprir essa aliança, a aliança renovada. Veja só o que Jesus, que em hebraico significa Yahushua, lá no livro de Mateus, no capítulo 5, que vai do verso 17 até o verso 20, que diz assim: não cuideis que eu vim destruir a Torá, os profetas. Não vim anular, senão para cumpri-las todas. E ele cumpriu todos. Pois em verdade eu vos digo que até os céus e a terra se passem, não omitirá nenhum ponto sequer, ou nenhuma vírgula da Torá, da instrução, da verdade, do conhecimento, até que tudo se cumpra. Portanto, aquele que quebrar ou enfraquecer a menor destes mandamentos e ensinar assim aos homens, este será chamado o menor no reino. E digo mais: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas se mesmo assim você ainda não compreendeu aonde eu quero chegar, e você já começar a questionar que a graça, ela superou os mandamentos, ela superou a Torá, que ela foi anulada, que de forma nenhuma ela foi anulada. Olha só o puxão de orelha que Paulo, que nós conhecemos por apóstolo Shaul, ele narra lá na carta enviada aos Romanos, no capítulo 6. O que diremos agora? Permanecemos nós ainda no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum.
nós que consideramos como mortos para o pecado, como ainda estaremos nela? Sabe por que ainda nós estamos nela? Por causa do pecado. Porque as pessoas, elas pegaram essa graça que foi criada, que foi inventada, para que tenha um aio para o pecado. As pessoas assim, então elas transgridem a lei, transgride os mandamentos, que transgressão é pecado, e aí eles realizam os seus desejos carnais, porque acreditando que apenas eu entregando a minha vida para Jesus, eu sendo dizimista, eu indo nas denominações, já basta. Será? Agora, para que a gente feche esse raciocínio, eu quero ler alguns textos dentro da Aliança Renovada. Essa aliança que você conhece por Novo Testamento, para que você assim não venha a questionar. Aquilo ali é Velho Testamento, aquilo ali não vale. Será que não vale? Vamos ler agora alguns textos dentro da carta que Paulo escreveu aos Hebreus. Alguns tópicos importantes que diz assim: não endureçais o vosso coração. Tenha cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós coração incrédulo que vos afaste do Criador. Em algumas versões está que vos afaste do Deus vivo, porque eles mudaram a verdade em superficialidade. O ideal é que vos afaste do Criador, que vos afaste do Altíssimo, do Todo-Poderoso, Yahweh, o Soberano. Continuando ainda na mesma carta a Hebreus. Hoje, se ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Quem sabe agora você deva estar endurecendo o teu coração porque você não acredita. Mas olha aqui, se verdadeiramente você ouvir a minha voz, que voz é essa? É a voz da verdade, é a voz da instrução, é a voz do conhecimento, é a voz do mandamento, é a voz da Torá viva que desceu e habitou entre nós. E segue mais, porque a palavra ela é viva. Que palavra é essa? Porque a Torá é viva e eficaz. E é mais cortante que qualquer espada para dividir a alma e para dividir o espírito, apto a discernir o conhecimento e propósitos do coração. Vai dividir a alma e vai dividir o espírito, vai dividir a carne e vai dividir o espírito. Nós já fizemos um vídeo nesse mesmo canal falando sobre o pecado da carne ou do espírito. Nós andamos na carne ou nós andamos no espírito? Não existe meio termo. E vamos mais à frente ainda. Esse texto muito importante aqui, na mesma carta, eu ainda estou na carta de Hebreus. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Na sua mente eu imprimirei as minhas leis, e no coração as escrevereis. E eu serei o teu Elohim, e vós o meu povo. Olha aí, fechou o entendimento? Paulo escreveu aos Hebreus essa revelação. Essa é uma aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Eu não estou falando aqui que firmar aliança com Jerusalém, não. Você precisa estudar, você precisa ter conhecimento. Eu não estou falando de Jerusalém e nem de judeu. Tá? Eu estou falando com a casa de Israel que está espalhado pelo mundo. Se você ainda não tem entendimento, se você ainda não estudou sobre as duas casas que foram divididas e dispersas por esse mundo, eu convido você a estudar.
Essa casa de Israel, eu não estou falando de Jerusalém, ele não está se referindo a Jerusalém, mas todos os remanescentes que estão dispersos, todos os remanescentes que são hebreus. Vamos em frente. Aproxime com o seu coração sincero, com a plena certeza de uma fé, tendo o coração purificado de má consciência. Como que nós vamos ter o nosso coração sincero? Como que nós vamos purificar o nosso coração? O quê? Aprendendo a lei, aprendendo o mandamento, aprendendo a Torá. O Messias, ele veio para cumprir isso. Por quê? Porque as pessoas elas não compreenderam na velha aliança, porque eles receberam em tábuas de pedra. Mas então, o Criador, ele se fez homem para poder habitar entre nós, para assim trazer o mandamento vivo. Tirar esse coração de pedra e escrever o mandamento dentro do teu coração. É esse mandamento que agora eu vos apresento. E segue mais ainda lá em Hebreus. Não deixes envolver com doutrinas vazias ou estranhas, mas tenha o seu coração firmado com a graça. Olha só, é um alerta. Não deixe se envolver com doutrinas humanas, com pensamentos contrários, com filosofias, mas estude a verdade. Agora nós vamos lá na carta do apóstolo Tiago, que diz assim: se vós supões ser religioso, mas não refrear a sua língua, é enganoso, e a sua religião é vã. Olha só. Tem mais uma lá. Não mintais contra a verdade. Olha só essa verdade que agora vos é falado. Não estamos aqui pregando nenhuma filosofia humana, nós estamos lendo as Sagradas Escrituras, que você deve estar acompanhando aí, porque na tua Bíblia também está escrito isso. Segue lá ainda em Tiago. Se achegue ao Altíssimo e ele se achegará a vós. Purifique-se do pecado e limpe o teu coração. Como é que eu me achego até o Criador? Primeiramente, eu preciso o quê? Ouvir. Eu preciso ouvir. Ouvir o quê? Eu preciso ouvir o líder? Não, eu preciso ouvir as Sagradas Escrituras. Eu preciso ouvir os mandamentos, eu preciso ouvir o conhecimento, eu preciso entender. E depois que eu ouço, o que acontece? Eu preciso obedecer. Eu obedecendo vai gerar em mim o que? Uma fé. Aí eu me achego até Ele. Vamos em frente. Fortaleça o vosso coração. O tempo do fim está próximo. Olha só, o que você quer mais? Será que as pessoas elas estão fortalecendo o coração? Ou a sua esperança ela está depositada numa vacina, na qual vai resolver todos os seus problemas? Olha aqui, primeiramente você precisa chegar ao Criador. E assim depois ele se achegará a vós. Não é eu buscar coisas humanas. As pessoas elas se esqueceram do Criador. As pessoas elas se voltaram. As pessoas hoje elas vivem doutrinas religiosas. É isso que eu quero despertar para você. Agora nós vamos ver, para finalizar, a primeira carta que Pedro escreveu. Tendo purificado a vossa alma na obediência, na verdade, a Torá, o amor fraterno não fingindo. Tenha a ahavá. O que é? Tenha amor uns com os outros. É que você aprendeu, talvez, numa filosofia grega, o amor ágape, o amor filéus, o amor eros. É isso que você aprendeu dentro da doutrina teológica, porque eles imprimem o grego e eles imprimem o latim. Mas eu quero te mostrar o ahavá, que é o amor incondicional, o amor que não tem fronteiras. Pedro ainda segue nessa mesma carta.
seja o homem interior unido ao incorruptível, espírito manso e de grande valor diante a Yahweh, o Criador. Esse é o Espírito da verdade. Esse é o Kadosh, o Espírito Santo que você conhece. Não uma divindade, mas aqui ele fala aqui que o meu coração, eles têm que estar em conformidade com o Espírito do Criador, com a sua própria vontade. Olha aí, segura essa. Tem os olhos cheios de adultério e insaciável no pecado, engodando almas, tendo o coração exercido avareza, filhos malditos. O que ele está falando aqui? Sobre estatutos que nós devemos cumprir. Quantas pessoas hoje que se acham que estão dentro da graça e elas vivem debaixo do adultério? O adultério, ele engloba muitas fases. Será que você hoje não está cometendo o adultério? Será que você hoje não está saindo com a tua namorada? Praticando aí o sexo ilícito? Você líder, será que você não sabe que os seus jovens hoje que está debaixo da tua autoridade não está cometendo pecado? Ah não, mas eles estão debaixo da graça. Será que esse é o evangelho que o Salvador, o Messias, ele vos apresentou? Um evangelho ineficaz? Aonde estão totalmente todos cheios de falsa perspectiva, cheio de falsas verdades? Será? E para finalizar, Pedro escreveu: ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar o vosso coração, como pode permanecer nele o amor, o ahavá do Todo-Poderoso? Agora eu te pergunto, eu sei que você vai me questionar, o teu dízimo está sendo empregado para quê? Para pagar aluguel de templo? Para pagar salário de líder? Ah não, mas aí a gente faz algumas cestas básicas e dá lá para o pobre e está valendo. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Ah não, meu querido amigo, mas agora você está questionando as Sagradas Escrituras. Será que eu estou questionando? Será que a minha Bíblia é diferente da tua Bíblia? Eu acho que você precisa estudar mais. Eu acho que você precisa entender mais. Estamos vivendo num tempo difícil. As pessoas hoje, elas querem a sua solução. Elas querem resolver o teu problema. Mas eu vejo à nossa volta quantas pessoas que hoje estão passando fome, que precisam de pão na mesa. Quantas pessoas que estão perdendo o seu emprego. Nós já vivemos hoje sim numa ditadura. Nós já vivemos uma lei marcial disfarçada. E as pessoas que se acham que são igrejas não têm feito absolutamente nada. Elas continuando fazendo as suas campanhas vazias, as suas buscas espirituais, mas se achegar ao Criador, ninguém quer se achegar. Ouvir os seus mandamentos, ninguém quer ouvir. Cumprir, ninguém quer cumprir. As pessoas elas querem estar dentro dos seus deleites humanos, dentro das suas vontades carnais. Afinal, será que o Messias ele veio revogar a Torá e estabelecer uma graça ineficaz? Deixo aí toda essa reflexão. Nesse mesmo vídeo eu vou deixar aí a descrição de todos os versículos para que você venha estudar. E eu oro para que o Criador, o Altíssimo, te dê entendimento, te dê conhecimento. Porque quando eu fui preparar toda essa ideia, eu fui impactado
com essa verdade. E essa mesma verdade é que eu aplico no meu dia a dia. Eu sei que por eu apoiar essa ideia, eu sou excluído talvez do meio de vós. Mas não tem problema. Eu sigo ao Altíssimo, o Criador, o Soberano. Eu sigo o bom pastor. Eu sigo aquele que conhece o teu nome. E um dia ele vai chamar você para fora desse aprisco que você aí está. E ele vai à sua frente, porque ele te conhece. Um abraço a você. Que o Altíssimo vos abençoe poderosamente. E que você seja verdadeiramente eleito, chamado Filho do Todo-Poderoso. Um abraço a você e até a próxima.